começar com a origem do boi caprichoso. O boi caprichoso ele surgiu em Parintins, em bairros formados por migrantes nordestinos que foram trabalhar nas seringadas. Pessoas que moravam no nordeste do país e foram lá para as seringadas para trabalhar. E está ligado à história dos irmãos Cid, Roque, Antônio e Pedro, vindos do Ceará. Ele foi oficialmente batizado como boi caprichoso em 1913. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que o nome do boi caprichoso representa. O nome caprichoso, que representa a ideia de algo bem feito e elaborado, conhecido como boi negro, ele se tornou um importante símbolo cultural da Amazônia, representando tradição, criatividade e identidade regional. Então a origem dele é essa. Ela veio acompanhada por esses irmãos que foram trabalhar nas seringadas e levaram um pouquinho do Nordeste para lá e surgiu toda a ideia do boi bumbá. Os preparativos para a festa eles começam bem antes do mês de junho, com os ensaios dos imigrantes da disputa, que envolve o boi caprichoso, que ele é identificado com essa estrela na testa, quando ele aparece aqui também. Ele tem a estrela na testa e a cor azul. E o boi garantido, que é identificado pela cor vermelha e um coração na testa. Não contei foto dele, mas ele é um boi branco com a saia vermelha, saia entre aspas, parte de baixo vermelha, e o coração na testa. E os dois são rivais, entre aspas, são adversários. Eu vou ler até uma frase aqui muito legal, falando sobre eles dois. E lá em Parintins, né, o povo ele é meio dividido. Umas pessoas torcem e são do boi caprichoso e outras pessoas torcem para o boi garantido. Tanto que a mãe da Ágata, ela veio lá da Amazonas. E ela é boi garantido. Então, ela torce para eles. Cada boi tem o seu curral, o lugar destinado aos ensaios, gravações de CDs e outros CDs. E festas para turistas e os moradores da cidade. Então, cada um tem seu lugar próprio para fazer as gravações, ensaios, nada misturado. Tipo, um estádio que os dois ensaiam lá. Não, cada um tem a sua parte, totalmente separada. E aqui a frase que eu quero falar para vocês. Eles são adversários, mas um não vive sem o outro. São contrários que se atraem. Sem os dois não há festival folclórico. Então, para ter esse festival, a graça é essa disputa entre eles. Agora, o crescimento. O boi caprichoso ele começou a ganhar destaque a partir das primeiras disputas com o boi garantido, quando ainda não havia uma organização formal do festival. Nesse período inicial, assim, no início de toda essa história deste festival, era algo simples ali entre os moradores da cidade, onde eles tinham duas apresentações do boi garantido e do boi caprichoso, e era como eles julgavam, era a partir dos aplausos do público, qual recebia mais admiração. Assim eles julgavam quem ia ganhar o festival. Nesse período, como eu disse, inicial, a escolha do vencedor era feita de forma simples, baseada na animação do público e na quantidade de aplausos. Com o passar do tempo, o caprichoso passou a se destacar por suas apresentações cada vez mais elaboradas, investindo em criatividade, músicas, no caso de quadros, e encenações. Aqui a gente trouxe algumas imagens de como é hoje. Depois de um tempo, eles foram investindo muito. Tanto que hoje, assim, é um dos maiores festivais aqui no Brasil, porque os carros alegóricos que eles usam, todas as animações deles é algo assim muito bem feito. Tanto que, se a professora for olhar lá no finalzinho do trabalho, a gente tem a lista dos anos que eles ganharam. Então, assim, já foram vencedores muitas vezes, porque realmente é um trabalho muito bonito que eles têm. Quanto mais os anos foram passando, eles foram crescendo mais ainda. O primeiro título oficial foi conquistado em 1969, que marcou o início de uma fase de expansão e reconhecimento, especialmente durante a década de 1970, quando o boi acumulou importantes vitórias e ganhou maior visibilidade na região amazônica. Então ele começou a ser mais assim, visível, as pessoas começaram a ser mais conhecido. Tanto que esse festival, uma curiosidade muito legal, é que esse festival ele promove muito reconhecimento ali para a área amazônica, né? Aquela área do nosso país, que precisa de preservação, tem de preservação não somente da nossa natureza, mas também da cultura, entende? Das festas, dos costumes, etc. Agora a consolidação. A consolidação do boi caprichoso aconteceu ao longo dos anos seguintes,
quando o grupo se firmou como um dos maiores símbolos culturais da Amazônia, com a estruturação do Festival de Parintins e a criação de critérios oficiais de julgamento. O Caprichoso passou a investir ainda mais em qualidade artística, inovação e organização. Como eu tinha dito antes, eles se tornaram um dos maiores, fenômenos, maiores símbolos culturais da Amazônia. E quando começou essa estruturação do Festival de Parintins, que a gente vê que é algo grande, né? Tem todo lugar onde acontece o festival, recebe muitos turistas, muitos visitantes, não somente na época de junho, né? Onde acontece o festival, também antes, porque eles vão fazendo apresentações ao longo do ano para atrair turistas, até os próprios moradores ali da cidade. Suas apresentações tornaram-se espetáculos grandiosos, com forte presença de elementos indígenas e valorização da cultura regional, como eu já tinha dito. Além disso, o Boi conquistou uma torcida fiel, conhecida como a Galera Azul, e passou a representar não apenas uma agremiação, mas também uma identidade cultural de um povo. Hoje, o Caprichoso é reconhecido nacionalmente e continua sendo um dos principais responsáveis pela prevenção, como está contando para vocês, e a divulgação das tradições amazônicas. Além da preservação da fauna brasileira, né, também é da cultura do nosso país, das tradições. Algo muito forte. Aqui tem um resumo, né, sobre o crescimento do festival em si, não do Boi Caprichoso, mas sim do festival, como ele foi crescendo, porque teve a intervenção do governo, né, do estado, organização federal, investimento em infraestrutura para poder receber todo aquele pessoal. Tanto que se vocês pesquisarem no TikTok, gente, é muita gente junto. É muita gente assistindo, assim, é uma galera muito animada. Parece jogo de Vasco e Flamengo, entende? O pessoal muito fiel à nossa torcida. A construção do bombódromo, melhorias estruturais, investimento em infraestrutura turística, né, porque recebe muitos turistas durante o festival, então tem que ter hotel, essas coisas. Investimentos financeiros, junto às agremiações, o garantido e o caprichoso. Agora eu vou passar um pouquinho mais, né? Para quem for olhar o slide. Agora eu vou passar. Eu vou falar sobre o festival mesmo em si. O festival é uma das maiores manifestações culturais do Brasil. E ele é todo ano, acontece nas cidades de Parintins, no Amazonas, inspirado no Bumba Meu Boi e nordestino. O festival mistura dança, teatro, como posso falar? Cultura, as lendas, né? Mistura as lendas e a cultura amazônica. O festival é marcado por duas disputas: o Boi Caprichoso, que é o nosso, que é representado pela a cor azul, e o vermelho, que é o gantino. O boi, as festas, no caso, né? As apresentações, costumam durar 10 noites, cada apresentação, com grandes espetáculos, coreografias, alegorias, temas ligados à natureza e ao povos indígenas. O evento foi oficializado no ano de 1965 e, além disso, é muito importante as tradições culturais e também que atraem muitos turistas, movimentando a economia e a valorização cultural do Brasil. Vendo assim, a gente tem muito exemplos como se fosse o carnaval, o nosso carnaval aqui do Rio, que a Lara falou que eles separaram, como se fossem as escolas que a gente tem, tipo Nilópolis, que é do Grande Rio, ó. O Nilópolis, que é da Beija-Flor, né? A escola da Grande Rio. Cada escola tem a sua, cada escola tem o seu dinheiro da economia para fazer, os carros que a gente vê, as roupas, tudo isso. Então, o evento que eles têm lá é muito parecido com o que a gente tem. Então, essa aqui é a. Essa roupa dela aqui parece muito cachorro que a gente está acostumado. As mulheres vêm com um negócio na cabeça, vem com as. Exatamente, é a linha de bateria do Festival de Parintins, né? Foi por aí. Isso. Pode passar? Boa tarde, gente. Me chamando a Vitória e eu vou falar sobre
agora ia trabalhar. Bom, gente, quando o pai Francisco, no caso, é o marido da mãe de Catarina, mãe Catarina, matou o boi, né, para ela comer a língua do boi. O chefe, né, que no caso é o fazendeiro, decidiu punir o pai Francisco e dar todos os tipos de punições possíveis, né? Mas com isso, gente, ele procurou um pajé ou um curandeiro para fazer um ritual, né, para fazer esse boi voltar à vida. E com isso o boi voltou, né, firme e forte, graças a Deus, vivo. E com isso, gente, eles fizeram festa, com muitas músicas, enfim. E foi isso, gente, um pouco da lenda do Bumba Meu Boi. Eu vou falar um pouquinho da organização do festival no geral. Nossa, aí focaram no boi, caprichoso do Garantido. Uma coisa que a Maria falou, que eu já iria falar, que é bom para a gente entender a organização do festival, a gente pode pensar no carnaval mesmo, aqui no Rio, em São Paulo, que a gente tem, que vai ficar mais fácil para a gente conseguir associar uma coisa da outra, porque, na minha visão, é bem parecido, né? Tem seus contextos, seus fundamentos diferentes, mas a questão da organização é parecida. E a gente vê aqui nas imagens que realmente é um evento muito grande. Então, a gente tem a intervenção da prefeitura e do governo que contribui para a produção, para a execução desse grande festival, porque, como a Lara falou, vai muito turistas, segurança, então tudo isso tem a intervenção do Amazonas. Cada boi possui seus próprios componentes, né? Na escola de samba a gente fala assim, né? Componentes de cada escola. Aí tem presidentes, artistas, costureiras, músicos, coreógrafos, cenógrafos, dançarinos e voluntários. Eles começam a ensaiar meses antes do festival para quando chegar no dia tá essa coisa linda que eles conseguem apresentar por 2 dias, para fazer por 3 dias e fazer a competição deles. E existe a comissão julgadora para votação, como a Ana falou, que teve a consolidação, o crescimento, e a comissão julgadora, aí eles avaliam os seguintes itens: evolução, alegorias, toadas, personagens, torcida, criatividade e organização. Então é um evento muito grande, uma competição muito grande e muito bonita também de se presenciar, de se ver, que a gente depois vai até ver também no vídeo que a gente tem. Agora a gente vai mostrar o vídeo pra vocês como é uma apresentação. Dança, meu caprichoso! Alô Dudu, 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 alô Dudu. Arauto da cultura popular. Foi Bumba Caprichoso. Couro de veludo negro como a noite, astro fumegante, boi de cantaria. Brinquedo de girar na roda, fantasia. Símbolo do povo arauto da cultura, filho do quilombo que nasceu na rua. Xingalele. Oi, meu preto que o Malu Dudu, girou, Malu Dudu, girou, alabetou com tambor. Malu Dudu, girou, na batida do tambor. Malu Dudu, girou, Malu Dudu, girou, alabetou com tambor. Na batida do tambor. A ponta do chifre é a lança que avança contra o racismo e a intolerância. A porteira de opressões não aguenta, meu boi Aguibara.
Dudu, falo tudo girou, falo tudo girou, alabetou com tambor. Falo Dudu girou, falo tudo girou na batida do tambor. Muito bem, né? Mas as alegorias é assim, enormes, muito bem feitas. Ele imagens, se vocês puderem ver depois, é muito legal. Mas imagens que são muito grandes, eles carregam também símbolos indígenas. Então você olhando assim. Agora, falar sobre o impacto cultural que o Festival de Parintins tem. O Festival de Parintins ele é considerado um dos maiores eventos culturais do Brasil e tem uma grande importância para a identidade do povo amazônico. Ele atrai milhares de turistas todos os anos, movimentando a economia local, fortalecendo o comércio e o turismo. Além disso, o festival valoriza as tradições indígenas, ribeirinhas e nordestinas, promovendo a diversidade cultural. Também é transmitido pela televisão, levando a cultura da Amazônia para todo o país. Então, assim, é uma mistura muito grande de cultura. Aqui no nosso texto está escrito as tradições indígenas, ribeirinhas e nordestinas. Porque o Boi Bumbari veio, né, do Nordeste. Eles trouxeram para cá, para Amazonas. E hoje virou um festival muito lindo, né? Trai muitas pessoas, ajuda na economia também, né, ali no lugar diferente. O Festival de Parintins é uma importante manifestação cultural brasileira que valoriza as tradições e a identidade do povo amazônico. A disputa entre o boi caprichoso e o boi garantido também mantém viva a cultura popular e fortalece a diversidade cultural do Brasil. Então, assim, é um fortalecimento cultural daquilo que a gente tem no nosso país. É um festival muito grande, tem bastante reconhecimento. Acho que daqui a um tempo vai ter reconhecimento até como o Carnaval tem, né? O Carnaval do Rio de Janeiro, que é assim, gigante. O Carnaval é uma coisa assim, gigante, não. Então, eu espero que também o Festival de Parintins tenha, porque carrega muita identidade. É algo muito brasileiro, entende? Você vê nas alegorias, vê nas apresentações das músicas, você vê que é algo bem brasileiro. E é legal porque eles estão espalhando esse festival, né?